Imagina que sem querer você se casou com um cadáver. É de gay, morra de inveja. Oi, Marceguinhos, eu sou a Lili, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu tô muito feliz porque hoje a gente vai falar de um dos meus filmes favoritos, que é A Noiva Cadáver. E, além disso, a gente tá com um cenário novo, galerinha. Olha só, a minha nova coleção de terror de Halloween. Tem a fantasminha, inclusive tem a nossa diva. Ela, gente, olha que coisinha mais linda que eu ganhei. E a gente tá no mês do Halloween, né? Então não podia ser melhor. A Noiva Cadáver é um filme do Tim Burton lançado em 2005, que é feito em animação stop motion. Então é aquela animação de massinha, né, de bonequinhos que dá muito trabalho, mas vale a pena. Se passando na era vitoriana, em uma cidadezinha cinzenta e propositalmente desconfortável, o filme começa apresentando Victor Van Dort, que é um jovem tímido, filho de pais comerciantes de peixes, eles são novos ricos na verdade, e também apresenta a Victoria Everglot, que os pais dela tinham dinheiro, mas agora eles estão falidos, porém eles são muito renomados na cidade. Então, assim, uma família tem os status e a outra tem o dinheiro. Por isso eles estão em um casamento arranjado. Apesar deles dois nunca terem se visto antes, assim que se conhecem, o Victor e a Victoria se dão muito bem, eles se encantam já um pelo outro, porque o Victor começa a tocar um piano e ele toca uma música muito linda, então eles se dão bem logo de cara. Aí corta pra cena, a gente vê o ensaio do casamento deles e o Victor, ele tá muito nervoso, então ele erra os votos de casamento várias e várias vezes. E os pais da noiva ficam impacientes e, assim, causa uma confusão, inclusive ele deixa a aliança cair e faz até o vestido da mãe dela pegar fogo, então eles encerram o ensaio de casamento por ali, né, pra eles esfriarem a cabeça um pouquinho, e o Victor sai pra floresta, ele foge, na verdade, pra floresta, pra poder ensaiar melhor os votos. E aí, ele consegue fazer os votos perfeitamente nesse ensaio, que ele tá sozinho, né, não tem aquela pressão. O problema é que quando ele tá fazendo os votos, ele coloca o anel em um pedaço de galho. E aí a gente descobre que, na verdade, esse pedaço de galho era do dedinho da noiva cadáver, da Emily. A Emily sai da terra aceitando o pedido de casamento e declara que agora eles estão casados. Ela pega o Victor e leva ele pro mundo dos mortos. E aí a gente conhece o mundo dos mortos, né, o submundo, que é, na verdade, um lugar totalmente colorido, o oposto da cidade dos humanos. E isso eu acho que foi proposital, né, na verdade, com certeza foi proposital. E eu acho que isso é uma visão do Tim Burton mostrando que os humanos, na verdade, podem ser pessoas horríveis e ranzinzas, e os mortos, na verdade, são super coloridos e alegres, e eles dão mais valor à vida, já que eles já morreram. Lá no submundo, o Victor descobre a origem da noiva cadáver, na verdade, ele descobre como que ela foi morta. Ela estava prometida, ela estava noiva de um cara que prometeu o mundo pra ela, e aí no dia do casamento ele assassinou ela, roubando todas as joias dela. E aí a gente descobre tudo isso com uma das músicas mais incríveis do filme, é uma das músicas mais memoráveis, na verdade. E aí logo em seguida a Emily dá de presente pro Victor o esqueleto do cachorrinho dele quando ele era criança, é o Scraps, é uma cena muito fofinha. E aí, logo em seguida, o Victor tenta enganar a Emily, porque ele fala, bom, agora que a gente tá casado, você tem que conhecer os meus pais, então vamos lá em cima conhecer eles. E aí, gente, ele tenta enganar ela dessa forma. Eles vão até um velho sábio ali do submundo que faz um feitiço pra eles subirem de volta pra Terra dos Vivos. Gente, a Emily é uma personagem que eu gosto bastante, porque assim, eu já falei em outros vídeos que eu gosto muito de personagens que tem uma inocência e que você tem dó deles, sabe? Tipo, muitos personagens que a gente tem uma dozinha deles, eu gosto, quero levar pra casa, quero guardar num potinho. E a Emily eu acho que é uma dessas personagens, porém, eu acho ela até um pouco complexa, porque ela tem uma história triste, né, de, tipo, mano, ela foi assassinada no casamento, no dia do casamento dela, e mesmo assim ela ainda tem esperança de dar certo com alguém, então o primeiro ali que apareceu, que pediu ela em casamento, entre aspas, ela aceitou e acreditou que ela estava casada e tudo mais. Então ela tem uma inocência ali. Só que ela tem sentimentos, tipo, eu acho ela muito complexa, porque, cara, ela tem sentimentos ainda, mesmo estando morta já. E ela também é uma personagem divertida, então, nossa, é muito lindo quando ela sobe ali com o Victor pro mundo dos vivos, e aí ela começa a dançar, olhando a luz da lua, ela vê pureza nas coisas, ela é delicada tipo, divertida, então ela é muito mais complexa, eu acho que ela tem muito mais vida nela do que a personagem da Victoria, que é a humana viva ali, né?
E aí eu gosto muito, muito dessa personalidade que a Emily tem. E aí, ele fala, ó, fica aí que eu vou preparar os meus pais pra essa novidade, que eu já volto, né? Deixa ele lá a Emily lá na floresta. Só que aí ele vai até a Victoria. E aí ele tenta contar pra ela tudo o que aconteceu. E aí a Emily acha estranho que ele tá demorando e vai atrás dele. E aí a Victoria vê com os próprios olhos dela que ele tá casado com uma noiva cadáver. E aí a Emily puxa ele de volta e leva ele pro mundo dos mortos. E aí, quando eles voltam, a Emily tá arrasada, muito triste com o Victor pelo que ele fez com ela. E aí a gente tem uma das músicas mais lindas e tristes do filme, que ela canta sozinha. Na verdade, ela canta junto com os amigos dela, que é uma aranha e também a larvinha que fica dentro do olho dela. Ela canta, assim, se colocando pra baixo mesmo, que ele devia ficar com ela, porque ela é a viva e a Emily infelizmente tá morta e tudo mais. Então ela fica se colocando pra baixo, enquanto os dois tentam fazer ela ver as qualidades que ela tem. Só que no final da música é muito triste, porque ela fala que ela tá morta, mas ela ainda consegue sentir tristeza, sabe? Enquanto isso, lá no mundo dos vivos, a Victoria tenta avisar os pais dela, né, o que aconteceu com o Victor e que ele tá nessa enroscada, mas ninguém acredita nela e aí eles trancam ela no quarto. Ela consegue fugir e vai até o padre pedir ajuda, porque ela fala, bom, o senhor é a única divindade aqui que consegue me ajudar. Só que ele também engana ela e leva ela de volta pra casa. Aí os pais da Victoria tentam casar ela com um novo pretendente, que é o Lord Barks, que era um cara bem mais velho, que tava ali de olho em tudo que tava acontecendo desde o começo do filme, e agora ele tá de olho na fortuna que ele acha que tem da família da Victoria. A Emily acredita que a única forma da alma dela poder descansar em paz é ela se casando de novo, porque esse pode ser o assunto interminado dela, né? Já que ela morreu como uma noiva. E aí ela acha isso. E aí o Victor vai pedir desculpa pra ela e eles tocam piano juntos, mais uma música muito boa. E aí, logo em seguida, tem um funcionário, que era o cara que puxava a carroça dos pais do Victor, ele acaba morrendo do nada, eu acho que de tuberculose, porque desde o começo do filme ele só aparece tossindo. E aí ele encontra com o Victor lá no submundo e aí ele conta as novidades, né? Ele fala que a Victoria vai se casar com um novo pretendente e tudo mais. E o Victor fica muito desolado, porque logo em seguida a gente vê essa cena acontecendo. A Victoria realmente acaba se casando com o Lorde, ela não tem muita opção. E, cara, ela no altar, ela é literalmente uma noiva cadáver. Tipo, a reação dela, assim, ele pega a mão dela pra colocar a aliança e, tipo, ela só faz assim com a mão, sabe? Tipo, ela fica paralisada. Ela é realmente uma noiva cadáver ali, porque ela tá se casando com um cara bem mais velho, mau caráter, que ela nem conhece. E aí, com tudo isso, o Victor fica desolado, né? E aí eles descobrem que o casamento dele com a Emily, na verdade, tá inválido. Porque seria até que a morte os separe. E a morte já separou eles, né? Porque ele tá vivo e a Emily não. Então, eles descobrem que pra fazer tudo o casamento deles darem certo, o Victor teria que abrir a mão da vida, se é que me entende. Só que tem que ser por escolha dele. E aí ele aceita fazer isso, porque agora ele não tem mais nada a perder, sabe? E aí ele precisa casar com a Emily de novo, fazer os votos de novo e tomar veneno pra tudo fazer dar certo. Os mortos sobem, né, pra cidade do mundo dos vivos pra poder participar do casamento. E aí eles assustam os vivos, né, no início. Só que depois, numa cena muito fofinha, um garotinho acaba reconhecendo o esqueleto do avô dele. E aí eles se abraçam. E aí as pessoas vivas ali percebem que muitos esqueletos que estão ali, na verdade, são entes queridos deles que faleceram. E aí eles se unem e vai todo mundo pra igreja pra participar do casamento da Emily com o Victor. E aí, nisso tudo que tá rolando, a Victoria acaba contando pro Lorde que a família dela não tem dinheiro nenhum e eles, né, estão falidos. E aí o Lorde percebe que o plano dele foi por água abaixo. Aí a Victoria sai correndo e vai sentido a igreja, já que tá todo mundo indo pra lá. E aí ela fica assistindo o casamento do Victor e da Emily acontecer, né, começar. E agora a gente entra no confronto final, porque aí a Emily consegue enxergar a Victoria assistindo o casamento e aí ela percebe que o que ela tá fazendo é errado, porque ela fala, quando eu era viva, os meus sonhos foram arrancados de mim e agora eu tô roubando os sonhos de outra pessoa. E aí temos aquela cena muito memorável dela falando, eu te amo, Victor, mas você não é meu. E aí ela aceita que ela não vai mais ficar com o Victor e aí nisso o Lorde aparece
E agora sim a gente entra na batalha final, porque ele aparece e a gente descobre que na verdade foi ele que matou a Emily. Eu não sei se vocês perceberam quando assistiram esse filme, mas eu já tava com essa sensação de que foi ele que matou, sabe? Porque desde o começo ele era o vilão e tem uma hora que ele comenta que ele tinha uma noiva e a noiva faleceu, enfim. Então já dá a entender isso, né? Somando a história da Emily, que foi assassinada, e a dele. E aí o Victor começa a lutar contra ele, uma luta meio injusta, porque o Victor tá só com garfo. E aí a Emily entra na frente e aí ela manda ele embora. E aí ele faz isso, mas antes ele vai brindar a vitória dele. E aí ele toma o que seria o vinho, mas na verdade era veneno. E aí ele acaba falecendo. E todos os mortos que estavam ali, querendo acabar com a raça dele, pegam ele e levam pro submundo. Com isso, o espírito da Emily acaba se libertando. E aí, numa cena muito, muito linda, ela vai sentindo a luz da lua e aí ela começa a se desfazer em várias borboletinhas azuis, representando a liberdade, né, a libertação. E aí o Victor e a Vitória ficam juntos. E agora eu vou contar pra vocês algumas curiosidades sobre esse filme, e tem bastante, viu, gente? Bom, como eu falei pra vocês, o filme inteiro foi gravado em stop motion, só que assim, dá muito trabalho pra fazer um filme em stop motion. E, inclusive, ele foi gravado frame a frame, com cada personagem sendo um animatrônico ali. Eu falei animatrônico, mas é marionete, viu, gente? Já tô falando errado. Então, é uma marionete. E aí, eles foram gravados frame a frame. Então, cada segundo deste filme são 24 frames. Cara, loucura. E sem contar que esse filme, ele foi, tipo, um dos pioneiros a gravar um stop motion com câmeras digitais e não com as câmeras tradicionais, o que foi uma evolução nesse processo de filmagens em stop motion. Esse filme foi baseado em uma lenda judaica do século XIX, em que um rapaz casou com um espírito de uma mulher, cadáver e tal, quando ele também colocou aliança no dedo ali dela, esquelético, na terra. A trilha sonora desse filme foi escrita, produzida pelo DJ, vamos dizer assim, do Tim Burton, que é um cara chamado Danny Elfman, que é praticamente o DJ dele mesmo, do Tim Burton. Ele participa de muitos filmes do Tim Burton. Inclusive, além de escrever todas as músicas e produzir, ele também deu voz ao personagem esquelético que canta a música da Noiva Cadáver, né? Ele é a pessoa que faz a voz do esqueleto cantando essa música. Os protagonistas desse filme, que são as pessoas que dão vozes ao Victor e à Emily, são ninguém mais, ninguém menos que Johnny Depp e Helena Bonham Carter. Óbvio, tem que ter essa duplinha no filme do Tim Burton, né? E, gente, lembra que eu falei pra vocês que esse filme levou muito tempo pra ser produzido, porque é uma animação stop motion, levou quase 4 anos, levou 3 anos e pouco para ser produzido o filme inteiro. Os bonecos tinham mecanismos internos na cabeça, então eram umas chaves magnéticas que ficavam dentro da cabeça deles, que fazia com que eles tivessem expressões, sem ter que a produção desmontassem os bonecos por inteiro. A personagem da Emily lembra muito a Ofélia da peça do Hamlet, que, assim, ela chega com aquele vestido todo rasgado e as flores na cabeça, e é uma personagem que também teve um amor trágico. Inicialmente o filme ia ser feito em 2D mesmo, que era o auge daquela época, mas o Tim Burton insistiu em fazer em stop motion porque ele ama a textura visual e, cara, ele acertou muito, né? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, morceguinhos. Me contem aqui nos comentários quais filmes que vocês querem ver de Halloween ainda, porque eu ainda tô fazendo essa playlist. O mês do Halloween ainda não acabou, ainda dá tempo de gravar bastante coisa. Já deixa o like, se inscreve no canal que me ajuda bastante. Me contem aqui se vocês gostaram do meu novo cenário de Halloween. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinho!